Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom domingo para todos vocês. Nós começamos hoje, de novo, a seguir o Evangelho de Mateus, aonde nós, na liturgia dominical, temos a possibilidade que nos venha oferecido um caminho de formação a partir da leitura da pessoa de Jesus que um evangelista, no caso Mateus, fez para a sua comunidade concretamente. Então, isso é interessante sob o aspecto de você, a cada domingo, ler um pedaço do Evangelho e continuar para os domingos seguintes, de modo que, ao final do ano, quando chegar na festa de Cristo Rei, é possível dizer: neste ano eu li o Evangelho de Mateus. Praticamente todo o Evangelho é lido neste ano, salvo algum pedacinho que é retirado da liturgia. Então, assim você pode dizer assim: eu conheci o perfil que me apresenta este evangelista para fazer o meu caminho de fé, como ele me apresenta a pessoa de Jesus. Hoje, nós encontramos no Evangelho aquele momento vocacional dos apóstolos, os 12 apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado. E o envio missionário desses apóstolos para fazer aquilo que Jesus fazia, para anunciar o reino de Deus. Por que o número? Em relação à história desses personagens, seja o número como os nomes, praticamente, nós temos uma grande coincidência em todos os evangelhos. Jesus escolheu essa comunidade. Essa comunidade foi formada por Jesus e viveu com Jesus uns momentos de grande intimidade, de relação com o Senhor. Alguns momentos do Evangelho nós vamos ver que Jesus fala para todo mundo, mas explica em detalhes somente para os apóstolos. E esses apóstolos receberão a missão de, depois da ascensão do Senhor, continuar a obra de anúncio do reino de Deus. A ascensão é justa a passagem de missão entre o Cristo, cabeça da igreja, e o corpo. E esse corpo, sobretudo, no primeiro momento, são os apóstolos. Quando nós professamos a nossa fé na igreja, nós dizemos assim: cremos na igreja apostólica. Apostólica no sentido que o fundamento desta igreja são os apóstolos. Tem uma imagem muito bela que retrata isso, é a Basílica de São Francisco. A Basílica de São Francisco é a Basílica Superior, ela tem 12 grandes colunas vermelhas que sustentam a Basílica e uma coluna branca, que é o sangue dos 12 apóstolos
e a pureza da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Então, Jesus hoje, no início do Evangelho, se diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão de ter compaixão, que é a expressão para designar também aquilo que é o sentimento da mãe para com o filho, mas não um sentimento banal, mas é aquele sentimento que prova uma mãe quando está grávida e que o filho se mexe no seu útero. E essa expressão na Bíblia, ela é usada para falar do sentimento de Deus. É Deus, o Pai, que tem esse sentimento pelo seu povo e Jesus. Então, esse amor que não é um amor que possa ser indiferente, é um amor sem limite, que é um amor físico, que faz tremer o corpo diante daquilo que é a necessidade do seu povo. Então, Jesus, ele vai agora dar um passo determinante. Por qual motivo? Motivado por essa necessidade do seu povo, por esse povo que tem a compaixão do seu Senhor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Eis a primeira reação de nós, igreja, dos discípulos de Jesus, quando estamos diante de uma situação importante. Veja que, poucas vezes na Bíblia, Jesus vai estabelecer a intenção da oração. Então, agora ele vai dizer assim: olha, quando nós nos apercebemos que tem uma situação de um povo que está sofrendo, que nós devemos ter esse sentimento de Deus, uma compaixão para com o seu povo. E isso para mim me está muito no coração, porque eu tenho a impressão que a humanidade hoje tende a perder a capacidade de compaixão. A compaixão é sentimento de Deus. E quando eu estou diante dessa situação de um sofrimento do povo que é o povo de Deus, então a primeira coisa que devo fazer, que não é uma coisa desinteressada, não é uma ausência de compromisso, mas é suplicar ao Senhor, que é Ele o pastor das ovelhas, que envie operários para a sua messe, que envie trabalhadores para a sua messe. Mas Jesus vai dizer isso e logo vai tomar um gesto concreto para enviar trabalhadores para a sua messe. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de enfermidade e doença. E logo depois vai citar o nome concreto desses apóstolos. O poder para enfrentar o sofrimento espiritual e o sofrimento físico. Mais do que constituir exorcistas e taumaturgos, Jesus está falando da necessidade que nós, igreja, temos de enfrentar aquilo que é o sofrimento da humanidade e não sermos sem compaixão, não sermos indiferentes. Então veja o percurso que faz Jesus. Ele se compadece da humanidade e por isso fala: vocês devem rezar, pedir operários, escolhe esses operários e constitui esses operários para vencer toda forma de sofrimento que faz a humanidade perder a sua imagem e semelhança com o Senhor. Jesus vai enviar os seus discípulos primeiramente à casa de Israel. Jesus é consciente que são os primeiros destinatários, mas o envio que faz dos seus discípulos é para anunciar, sobretudo, que o reino dos céus está próximo. Essa é a grande mensagem. O reino dos céus está próximo porque o Filho de Deus se encarnou, porque o Evangelho é anunciado, porque Deus se faz presente, porque o amor, a compaixão é vivida. E é isso que são os valores desse reino. Meus caros irmãos, nós retomamos a nossa leitura no Evangelho de Mateus.
e que nesse final de semana o Senhor busca formar os seus discípulos, escolher os seus discípulos e enviar os seus discípulos. Somos nós os discípulos do Senhor. Todos nós temos alguma forma, alguma parte nesse discipulado. E nesse dia, rezemos ao Senhor suplicando operários para a sua messe, para que nós possamos, como igreja, contar com presbíteros, com bispos, com religiosos, religiosas, leigos e leigas para o serviço da evangelização. Um bom domingo para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz.